Nós vamos passar a pregação da palavra e eu os convido a abrir as Escrituras em Marcos, capítulo 10. Marcos 10. Verso 13. Marcos 10, 13. Antes de eu ler o versículo, na semana passada nós pregamos Marcos 10, 13 a 16, num sermão panorâmico sobre aqueles que são discípulos, são considerados como crianças. E eu disse que a partir de hoje nós faríamos 3 sermões aplicando estas verdades da perícope maior de Marcos 10, 13 a 16, acerca da criação de filhos. Então, o primeiro sermão nós vamos falar sobre como levar as crianças a Jesus. O segundo sermão nós vamos tratar sobre o que impede nossas crianças de ir a Cristo. E o terceiro sermão nós vamos tratar do símbolo da aliança de Deus com os pais e filhos. Essa série de sermões é muito parecido com a pregação dos puritanos nos antigos. Eles, a partir de perguntas ao texto, eles expandiam toda a temática por meio das Escrituras naquilo que a palavra de Deus, em diversos textos da Bíblia, falavam sobre aquilo. E esses sermões, eles estão baseados, em primeiro lugar, nos sermões do reverendo Gustavo, meu amigo, pastor titular da nossa igreja. Depois, em 2 livros importantes, que é Homens de Verdade, do Richard Phillips, e Firme nas Promessas, do Douglas Wilson. Então, muito do material que eu usei tem essas 3 fontes, e depois os irmãos podem acessá-los e ler com mais detença aquilo que eu vou pregar, porque o tempo de pregação é diminuto. Então, isso posto, deixe-me ler aqui Marcos 10, 13, que vai ser o alvo da nossa meditação nessa noite. Diz assim: então lhe trouxeram algumas crianças para que as tocasse, mas os discípulos os repreendiam. Vamos orar. Senhor nosso Deus, Pai Todo-Poderoso, nós estamos, Senhor, diante da palavra que é perfeita e é a regra, única regra de fé e prática dos verdadeiros crentes. Há muitos anos atrás, quando a reforma protestante surgiu, nossos irmãos levantaram o bastião da sola escritura, ou seja, somente a Bíblia, somente a Escritura é a maneira pela qual o Senhor fala conosco e ordena as nossas vidas e a igreja em todos os seus aspectos, inclusive na criação de filhos, no casamento, nas coisas práticas do discipulado no dia a dia. E nós estamos diante agora, Deus, de um texto que nos fala sobre os pais que levavam seus filhos a Cristo. Nós já vimos, Senhor, que esses pais eram discípulos de Jesus e queriam a bênção de Jesus sobre os seus filhos. E esta, na verdade, então, é a nossa grande tarefa que como pais devemos fazer: levar os nossos filhos a Jesus. Tarefa a qual a igreja tem falhado nos nossos dias, de maneira, ó Deus, tão intensa. Mas agora eu lhe imploro, por meio do teu Espírito Santo, fale no nosso coração, para que, ó Deus, nós nos arrependamos das nossas falhas como pais, como filhos, para que nós nos arrependamos das nossas falhas como igreja. Afinal, temos perdido muitas crianças que nascem na igreja para o mundo. Que o Senhor nos dê o verdadeiro arrependimento e graça. Que o Senhor nos leve, ao invés de rilhar os nossos dentes, de cair no pranto santo do Espírito, em confissão dos nossos pecados. E que o Senhor nos ajude a cumprir essa tarefa no poder de Jesus, na graça e na misericórdia de Jesus.
me ajude agora, que eu seja fiel ao pregar, e ajude o teu povo para que seja fiel ao ouvir, e este sermão vise a glória do teu santo nome e o bem da tua igreja. É no nome de Jesus que eu imploro essas coisas. Amém. Como nós lemos no texto, alguns pais traziam as suas crianças a Jesus. Queridos irmãos, me permita ousar. É possível que uma das crises mais antigas da humanidade é a questão da masculinidade. Quando nós voltamos para o relato da criação do homem, a qual nós lemos aqui no nosso breve catecismo, nos nossos símbolos de fé e nas Escrituras, nós vemos que Deus colocou Adão no jardim do Éden como representante da humanidade e com tarefas muito claras. Em Gênesis 2,15, ele diz para Adão que ele deveria cultivar e guardar o jardim do Éden. Como cultivador, Adão deveria trabalhar com responsabilidade, afinco, desejo, para desenvolver os potenciais que estavam ali latentes na criação. Ele deveria desenvolvê-la. Mas a tarefa era muito grande, hercúlea. Daí, o Senhor mostrou a Adão que não era bom que ele estivesse só, e lhe deu uma auxiliadora idônea, para que, com a ajuda da sua esposa, a sua socorredora, afinal é isso que significa auxiliadora, ele pudesse cumprir aquela tarefa. Além disso, aquela tarefa visaria não só desenvolver o Éden, mas desenvolver os filhos, uma vez que em Gênesis 1:28, Deus deu ao homem o poder procriativo de gerar pessoas à imagem e semelhança de Deus, e junto com essas pessoas, dominar a terra, exercer o domínio de Deus no mundo que Deus criou para a glória de Deus. A segunda tarefa que Deus deu ao homem era então guardar o jardim do Éden, mas não só guardar o jardim do Éden, guardar a si mesmo do pecado, guardar a sua esposa do pecado, uma vez que o mal já existia e o mal espreitava, e Satanás intentava fazer com que o homem caísse em pecado. Então era papel do homem guardar a sua família, guardar o lugar santo onde ele se encontrava com Deus para o culto na viração do dia. Contudo, infelizmente, nós conhecemos que o fim dessa história é trágico. Adão, ao invés de liderar a sua esposa, deixou que a sua esposa ouvisse a voz do diabo e o liderasse, tanto que o texto é enfático, que ela tomou o fruto e deu ao seu esposo, liderando o seu esposo. Curiosamente, esta mesma estrutura hebraica de tomou e deu, ela é vista quando Abraão, que tinha a promessa de receber um filho, mas essa promessa, entre aspas, no olhar humano tardava, Sarai tomou a egípcia Agar e deu a Abraão, liderando a casa. E o que nós temos de resultado? Ismael. E daí você conhece hoje a batalha entre Israel e a Palestina. Olha que terrível. O final é trágico. Pecado, falta de masculinidade bíblica, mulheres expostas à tentação de liderar as suas casas, as quais elas não foram chamadas para fazer. E aí você se pergunta, o que tem a ver isso com criação de filhos? Tudo a ver. Marcos 10, como nós vimos até aqui,
O Senhor Jesus está confrontando homens que estão falhando em serem homens bíblicos, em liderar as suas casas, e por não serem bons líderes, eles estavam abandonando as suas esposas por motivos fúteis para casar com outras. Então o problema que está aqui, antes de trazer as crianças a Jesus, é um problema de masculinidade, um problema que durante toda a história bíblica afetou o povo de Deus. Afinal, lá em Malaquias, quando este mesmo pecado estava acontecendo, homens de Israel abandonando as suas esposas, Deus disse: vocês estão colocando em risco as gerações futuras. Eu estou buscando aquela geração que era o Senhor e Salvador Jesus Cristo, a santa semente que viria. Portanto, esse capítulo 10 de Marcos, o Evangelho apresenta o Senhor Jesus Cristo como aquele que restaura os lares, como aquele que coloca o padrão das Escrituras em contraste com aquilo que a gente tem vivido. Maridos que não lideram, crianças que não são lideradas e levadas a Jesus Cristo. Sendo assim, Marcos 10, 13, no início do texto, nós observamos que crianças incapazes, como nós vimos na semana passada, que eram crianças pequenas, de colo, e que não podiam ir até Jesus, foram levadas até Jesus por esses pais. E daí nós podemos inferir biblicamente, a partir da escritura, deste texto e das outras partes das Escrituras, qual é o dever dos pais? É dever dos pais trazer seus filhos a Jesus. É o dever dos pais trazer seus filhos a Jesus. A pergunta então que devemos fazer ao texto é: como trazer os nossos filhos a Jesus? Nós vamos falar de 5 maneiras de como levar os nossos filhos a Jesus. A primeira maneira, ela está diretamente ligada com a masculinidade, com os homens, exercendo a autoridade que o Senhor nos deu. É absolutamente essencial que os pais bíblicos e que nós, homens bíblicos, reconheçamos que a responsabilidade final pela criação dos nossos filhos é nossa, dos homens, e que nós não podemos delegar isso para nossa esposa ou igreja. A Escritura é muito clara em mostrar que o marido deve liderar a casa na criação dos filhos e não reagir às ações da mulher em relação à criação dos filhos. O marido não deve culpar a esposa em relação à criação dos filhos, e nem deve ser liderado pela esposa em relação à criação dos filhos. De onde que eu posso afirmar que estas coisas que eu estou dizendo são verdadeiras? Efésios 5:23 diz: porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Então o marido lidera a casa, lidera a esposa, e ele então é responsável pelos frutos gerados pela esposa dentro da sua casa. Querido irmão, você não é o culpado dos pecados da sua esposa, mas você é o responsável pelo pecado das suas esposas, porque vocês são chamados a liderá-las. Portanto, tudo o que acontece na sua casa é responsabilidade sua, porque você é o líder. E veja então que Paulo aprofunda essa ideia no verso 4 do capítulo 6, dizendo: e vós, pais, não provoqueis os vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Como eu já disse na semana passada, a palavra pais aqui no grego é páteres, que se refere apenas aos homens. Então, mulheres, não é responsabilidade de vocês criar os filhos, é responsabilidade dos seus maridos. Claro que eu não estou dizendo que é ele que vai dar o peito, é ele quem vai trocar a fraldinha toda hora, não é isso. O que eu estou dizendo é que o seu marido é o líder espiritual da sua casa,
e a responsabilidade final de tudo o que acontece na sua casa é dele. É crucial que nós, homens, entendamos que esta é a nossa responsabilidade, e é essencial que as nossas esposas abracem essa ideia e entender que a liderança é nossa. Irmã, todas as vezes que você toma a função do seu marido e faz aquilo que é de incumbência dele, você está atrapalhando o ministério dele de marido. Douglas Wilson diz: no lar, o marido é a figura de Cristo, mas se ele não demonstra a iniciativa de amar, ensinar ou admoestar, ele é uma falsa imagem de Jesus Cristo. Em outras palavras, cada marido, todo dia, está falando de Cristo por meio do seu comportamento. De forma prática e ativa, o marido deve liderar a sua família, em primeiro lugar, tendo a sua esposa não como líder, mas como auxiliadora, em que ela lhe fala sobre os filhos, lhe relata sobre os filhos. 1 Pedro 3,7 diz: e vós, maridos, vivei a vida comum do lar, com discernimento, ou seja, com conhecimento daquilo que acontece no seu lar. Mas a verdade é, quantos pais, quantos homens chegam cansados do trabalho e ao invés de conversar com as suas esposas, saber o que aconteceu com as crianças, liderar o seu lar, querem apenas se achafurdar na comida e no futebol, só querem saber do descanso. Meu amigo, Jesus te chamou para descansar no céu. Enquanto você estiver na terra, é para cultivar e guardar, é para trabalhar. Em segundo lugar, o marido deve honrar a esposa e respeitar as suas limitações como o vaso mais frágil, como disse Pedro aí. Ela é o vaso mais frágil e precioso. Portanto, o marido, para liderar os seus filhos, ele deve primeiro aprender a honrar a esposa, amar a esposa e mostrar para os seus filhos que a pessoa mais importante na vida dele, depois de Jesus, é a esposa. Esses dias mesmo eu disse para minha filha: eu te amo, mas eu amo mais a sua mãe. Por isso eu não quero que você brigue com sua mãe, grite com sua mãe, porque ela é mais importante para mim do que você. Ela é uma só carne comigo. É seu dever, irmão, mostrar para o seu filho que a pessoa mais importante dentro da sua casa é a sua esposa, e você deve olhar para ela como uma pessoa que precisa ser valorizada, amada, auxiliada nas suas lutas, liderada, e que o seu filho então vai perceber que à sombra da sua mãe existe o seu papai, existe um líder por trás da mamãe, existe um cabeça no lar. Em terceiro lugar, os maridos têm autoridade do lar, mas não como déspotas. Paulo disse que os maridos deveriam amar as mulheres como Cristo amou a igreja, ou seja, como um líder servo, como um líder que se dedica ao lar. A liderança na igreja de Cristo, como nós veremos em Marcos 10, 35 a 45, segue o modelo de Jesus, que é o líder servo da igreja, que é aquele que morre pela igreja. Então nós, maridos, somos chamados a morrer pelas nossas esposas e filhos, chamados para nos dedicar a eles, para prover, para cuidar material, mas sobretudo espiritualmente, de toda a família, corrigindo e protegendo a família de toda e qualquer forma de mal. Isso é dever dos maridos, morrer pela família. Mas quantos maridos hoje são verdadeiras crianças, que têm 50 anos nas costas jogando videogame, que prefere os seus brinquedinhos do que a sua esposa, prefere o futebol com um bando de homem fedendo do que estar em casa cuidando da mulher e dos filhos, amando. Vai ser bobo assim, preferir agarrar homem do que ter a mulher e o filho dentro de casa? Mas esses são os ignorantes dos nossos dias, são os bobos dos nossos dias.
e veja o resultado da família deles: mulheres não pastoreadas, filhos não cuidados. É nossa responsabilidade. Em segundo lugar, segunda maneira da gente levar as crianças a Jesus é exercer o ministério que Deus nos deu como pai. E aqui veja uma coisa: nós temos aqui uma grande dificuldade. Por quê? A paternidade genuína e plena não é uma questão biológica. A gente pensa que ser pai é apenas através da procriação gerar fisicamente um filho, mas não é isso que é ser pai. Ser pai, segundo as Escrituras, é um ministério espiritual de representar o próprio Deus na família, porque a paternidade verdadeira é um atributo que pertence a Deus o Pai. Nem Jesus é pai, nem o Espírito Santo é pai. O único que é o pai verdadeiro é Deus, a primeira pessoa da Trindade, o Pai. Paulo diz isso em Efésios 3, 14 e 15: por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como na terra. Ou seja, o verdadeiro Pai que existe é Deus. E nós pais, então, o que nós fazemos? Devemos imitar a paternidade de Deus, e devemos nos firmar no caráter e nas promessas de Deus como Pai. Então, pais são imitadores de Deus, pais são mimetizadores daquilo que Deus é como Pai nas Escrituras. No Salmo 103, que nós lemos na nossa liturgia, diz que o Senhor usará de misericórdia para com os filhos daqueles que guardam a sua aliança e lembram dos seus preceitos e cumprem, ou seja, imitam Deus como Pai. E nessa passagem nós temos uma promessa clara, que tem 3 elementos de responsabilidade. Primeiro, nós pais temos que guardar a aliança. Segundo, nós devemos lembrar dos mandamentos de Deus. Terceiro, nós devemos cumpri-los. O significado de guardar a aliança é confiar na palavra, crer na palavra de Deus e viver a palavra de Deus, como Abraão em Gênesis 17:7 e Romanos 4:3. Portanto, aplicando isso na criação de filhos, a promessa de misericórdia é para os pais que compreendem a palavra, creem a palavra e buscam a obediência da palavra, porque crer em Deus resulta em obediência. Paulo disse que pela graça nós somos salvos, mediante a fé, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. Efésios 2, 8 a 10. Então a fé leva à prática da palavra. A criação dos filhos, então, depende de nós pais crermos e obedecermos a palavra e os seus mandamentos. Mas veja como o cristianismo moderno se tornou misticismo ao invés de cristianismo. Nós pedimos para Deus nos abençoar sem obedecermos a Deus. Isso é misticismo. E na verdade, o livro de Provérbios diz que todo aquele que não pratica a Deus e ora, a sua oração para Deus é abominável. Então, se você quer a bênção de Deus, mas não obedece a Deus e ora a Deus, Deus vomita a sua oração. Ele tem nojo da sua oração. E veja então que a maneira hoje de se viver dos cristãos é: eles não obedecem aos mandamentos, não creem na palavra, não conhecem a palavra, não obedecem a palavra, mas eles querem pedir: Deus me abençoa, Deus me dá cura, Deus faça isso. Olha, jamais o Senhor vai fazer. Portanto, a criação de filhos é um ponto importantíssimo da nossa teologia de crer em Deus, que é a nossa justificação, e de obedecer a Deus, que é a nossa santificação. Tudo está relacionado.
Quem crê nas promessas, que são da aliança de Deus para nós, manifesta a sua fé com obediência no que Deus diz. Sua fé vai produzir boas obras, e vai produzir boas obras na vida dos seus filhos. E o que vai resultar na vida dos seus filhos? Salvação pela graça, de acordo com a promessa de Deus nos seus filhos. Por isso, eu e você, papai, nós temos 3 deveres básicos. Em primeiro lugar, obediência pessoal. As Escrituras nos dizem: não provoquem os vossos filhos a ira, para que não fiquem desanimados. Colossenses 3:21. Nada enfraquece mais o cuidado dos pais em relação aos filhos do que a hipocrisia. Quando os filhos veem que somos hipócritas, que nós não obedecemos a Deus, ao pastor, às Escrituras, eles vão se tornar hipócritas como nós. Eles vão olhar para aquilo que a gente é e vão reproduzir aquilo que a gente é. Filhos são imitadores. E aí veja, a gente tem então, o crente que vai para casa e não ora, vai para casa e não lê a Bíblia, vai para casa e não faz o culto doméstico, vai para casa e fala mal da igreja, do pastor, da pregação e de tudo, e quer que seu filho esteja na igreja. Hipocrisia. E o seu filho vai notar isso e vai deixar a igreja, e aí depois você vai dizer: de quem foi a culpa? Sua, com todas as letras. Obedeçam. Em segundo lugar, a intercessão pelos filhos é fundamental, inclusive os filhos adultos. Jó orava e fazia sacrifícios pelos seus filhos continuamente. Jó 1:5 diz assim: decorrido o turno de dias dos banquetes dos filhos de Jó, de seus filhos, chamava Jó seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Jó tinha filhos velhos, Jó tinha filhos que já eram crescidos, casados, suas casas, mas o que ele fazia pelos seus filhos? Continuamente orava pelos seus filhos, e eles eram filhos velhos. Veja então que a nossa responsabilidade pelos nossos filhos, e não só de orar, mas de ensinar, de exercer influência, de ser padrão para eles, continua mesmo depois que eles completam a sua maioridade e se casam. Nós não vamos lá dentro da casa deles liderá-los, mas ainda é responsabilidade nossa orar, dar testemunho, mostrar para eles a verdade. Essa ideia de que o pai não é responsável por filho mais depois da maioridade está no Código Penal brasileiro, no Código Civil brasileiro, mas não está na Bíblia. Em terceiro lugar, homens, a instrução nos padrões de Deus. Como nós vimos aqui, o texto mais importante da Bíblia sobre a instrução de filhos está lá no Pentateuco que nós lemos. Israel, ouve, o Senhor é o único Deus, ame esse Senhor de todo o coração. E essas palavras que hoje eu ordeno estejam aonde? No seu coração. Para quê? Para que vocês inculquem a seus filhos. Vocês vão falar assentados na sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se, ao levantar-se, e vão colocar atadas nas portas, para que eles lembrem que a lei do Senhor está ali. Então é dever nosso, em primeiro lugar, amar a Deus, que é praticar os seus mandamentos, e em segundo lugar, inculcar, colocar dentro do coração dos nossos filhos o amor a Deus, ensiná-los em qualquer circunstância, assentado, andando, comendo, ao deitar-se, no caminho, e ter isso nas nossas vidas, como sinal na mão e nos olhos, ou seja, através também do exemplo. Quando os nossos filhos verem o nosso pensamento bíblico e a nossa prática bíblica e o nosso caminhar bíblico, pais devem ensinar seus filhos a reconhecerem o único Deus, a amá-lo como todo o seu ser,
a guardarem a sua lei em casa e fora dela, em sua mente, nas suas ações, e isso devemos fazer sem cessar. Então o texto nos apresenta um estilo de vida nos padrões de Deus. Sem obediência, sem entender os padrões bíblicos para a criação de filhos, essa criação de filhos é inútil. Nós vamos criar filhos rebeldes. Os pais cristãos devem começar a fazer as coisas da Bíblia, para que eles não sejam semelhantes àquele homem de Tiago 1,22, que ele diz que ele contempla a sua face no espelho, e ao deixar-se dali, se esquece do que ele viu. Tiago nos exorta a sermos operosos praticantes no que ouvimos. Em quarto lugar, nós temos um ponto muito importante em relação à criação de filhos, que é a guarda da aliança por meio do dia do Senhor. É responsabilidade dos pais zelarem para que seus filhos cumpram esse mandamento em casa e na igreja. E veja que o dia do Senhor, que é o dia do culto, o dia separado para glorificá-lo de maneira mais detida, que é o quarto mandamento, o domingo cristão, hoje tem sido quebrado de tal maneira na igreja, que os nossos filhos estão vendo o que está acontecendo. E mais, eu digo biblicamente que o quarto mandamento é o termômetro da nossa piedade. Porque se você, num dia que você está de folga, você não consegue dedicar esse dia a Deus, dedicar a sua vida a Deus, quanto mais nos outros dias, com tantas tarefas e afazeres. Então o termômetro da sua espiritualidade passa pelo domingo, e o termômetro de como você está criando seu filho passa por isso. E veja que Deus imprimiu isso na lei. Em Êxodo 20:10 diz: nesse dia não trabalharás, nem tu, nem teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva. Então nem você, nem a sua família, nem que trabalha para você. Por isso os nossos símbolos de fé, no Catecismo Maior, pergunta 118, diz assim: por que o mandamento quarto, ou seja, a guarda do dia do Senhor, é mais especificamente obrigado aos chefes de família e a outros superiores? O mandamento de guardar o dia do Senhor é mais especialmente dirigido aos chefes de família e a outros superiores, porque eles estão obrigados não somente de guardá-los por si mesmo, mas também fazer que ele seja observado por todos os que estão debaixo do seu cuidado, e porque são às vezes propensos a embaraçá-los por meio de seus próprios trabalhos. Então é responsabilidade de nós, pais, fazermos com que a nossa casa viva o dia do Senhor. Terceira maneira, sendo encorajados pelas promessas de Cristo. A Bíblia nos ensina que a regra para os membros fiéis do pacto é que os seus filhos irão segui-los em sua fidelidade. Ou seja, a regra para os meus filhos é: eles vão seguir na minha fidelidade. Então primeiro eu tenho que ser fiel. Então Deus me dá uma promessa. Salmo 102:28: os filhos dos teus filhos habitarão seguros, e diante de ti se estabelecerá a sua descendência. Ou seja, o Salmo mostra de quando eu sou fiel ao Senhor, eu sou fiel às promessas de Deus, eu sou fiel aos mandamentos de Deus, Deus tem uma promessa para mim, que os meus filhos serão abençoados espiritualmente. De igual modo, no Salmo 103, nós lemos: a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre os que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, para com os que guardam a sua aliança, para com os que se lembram dos seus preceitos e os cumprem. Interessante que esse texto foi citado por Maria no Novo Testamento em relação à criação de Jesus. Em Lucas 1:50, Maria citou essa promessa, de que ela criaria o Senhor de maneira fiel nos caminhos dele. A Bíblia então ela é cheia de promessas para nós pais. No entanto, não há uma transformação automática dos nossos filhos e das bênçãos dessas promessas nos nossos filhos. Essas promessas devem nos encorajar na fé
e na fidelidade à palavra de Deus. Encorajar que os pais que estão em aliança com o Senhor e mantêm essa aliança numa fé operosa, obediente aos mandamentos de Deus, eles podem crer que a graça vai operar as bênçãos nos seus filhos. Em outras palavras, pais que fazem o que é ordenado na Bíblia podem aplicar para si essas promessas e achar conforto nelas. Porque afinal, nós não podemos salvar os nossos filhos, nós não podemos transformar o coração dos nossos filhos, isso nos aperta. Mas aí nós lembramos das promessas de Deus, e que quando somos fiéis a Deus, Deus aplicará as promessas ao coração dos nossos filhos, mas se formos fiéis. Conforme declarou o apóstolo Pedro no dia do Pentecostes, que a promessa do Espírito Santo não era só para os pais, pois a promessa é para vós outros e para os vossos filhos. Atos 2:39. Desse modo, os pais cristãos precisam saber que seus filhos são separados do mundo, consagrados ao Senhor, como Paulo disse em 1 Coríntios 7,14: de outra sorte, os vossos filhos não seriam santos. Eles podem estar seguros e esperançosos de ver os seus filhos crescendo e conhecendo Jesus. Contudo, eu afirmo, essas promessas são para pais pactuais, fiéis, porque a palavra de Deus não pode ser quebrada. Deus não pode abençoar o seu filho na sua desobediência. E esse chamado não é só para os nossos filhos, os filhos dos filhos. Então é para os nossos filhos, os nossos bisnetos, a nossa descendência. Deus exerce misericórdia até 1000 gerações daqueles que o amam e guardam os seus mandamentos. Isso é promessa, irmão. Mas daqueles que amam e guardam os seus mandamentos. Quarta maneira de levar nossos filhos a Jesus: ganhando o coração dos nossos filhos. O livro de Provérbios mostra a sabedoria, ou seja, Cristo, a segunda pessoa da Trindade, encarnada, ensinando aos homens a verdadeira sabedoria. No livro de Provérbios nós temos muitos preceitos práticos, muita sabedoria é transmitida, mas a questão toda no livro de Provérbios é que o conhecimento que Deus quer passar ali não é um conhecimento intelectual, mas é um conhecimento que visa o coração, o homem interior. Por isso, uma das sentenças chave do livro é: dá-me, filho meu, teu coração, e os teus olhos se agradem dos meus caminhos. Provérbios 23:26. Isso nos mostra que o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o Deus do pacto, ele deseja o coração dos seus filhos e não uma fé intelectual, e que ele nos ensina então a desejar alcançar os nossos filhos no coração e não apenas dar informações da Bíblia para eles. Porque uma fé intelectual apenas de informações da Bíblia, que não crê, não confia, não se debruça em Cristo, ama a Cristo, espera a Cristo e se esmera por viver para Cristo, é uma fé pior do que a dos demônios. E quem diz isso não sou eu, é Tiago: crês tu que Deus é um só? Fazes bem, até os demônios creem e tremem. Tiago está falando assim: você acha que sua fé intelectual agrada a Deus? Os demônios têm fé intelectual. Você precisa praticar a palavra, amar a palavra, dar o seu coração à palavra de Deus. E é esse tipo de fé, somente intelectual, que nós temos passado para os nossos filhos. Nós temos passado para os nossos filhos uma estrutura cristã. Nós levamos na escola dominical, levamos no culto. E aí quando os nossos filhos se desviam, a gente fala: onde nós erramos? Você nunca tentou ganhar o coração do seu filho? Nunca. O Senhor quer que a gente ensine a verdadeira religião a partir do coração, porque a Bíblia diz:
de tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procede as fontes da vida. E a questão então é: como eu ganho o coração do meu filho? Em primeiro lugar, dando o seu coração para o seu filho, gastando tempo com ele. É muito comum nos nossos dias os homens se atarefarem, saírem de casa, voltarem à noite e se desculparem dizendo: dei 30 minutos de qualidade para o meu filho. Você realmente acredita que 30 minutos de qualidade para o seu filho é igual a 23 horas e 30 minutos que seu filho tem a sua ausência? É uma piada você acreditar que passando zero tempo com seu filho, você vai ganhar o coração do seu filho. Ao longo dos tempos, o seu filho vai dar o coração a outra coisa que não você, e não a Deus. Ele vai dar o coração àquilo que gasta tempo com ele, aquilo que se envolve com ele, e que infelizmente para os nossos dias são as creches, as babás, os vovós e, pior, a televisão. Quando pequeno, eles não vão entender isso racionalmente, mas à medida que forem crescendo, eles vão notar: meu pai nunca foi presente na minha vida. Então, querido papai, querida mamãe, dê o seu coração para o seu filho, mostre para ele que você tem interesse nele, tire tempo em quantidade e em qualidade para passar com seu filho, entre nas suas brincadeiras, mergulhe no seu mundo, viva com eles, ande com eles, e quando você menos perceber, você nem precisará de pedir, o coração do seu filho será seu. Na programação de homens, ontem, eu disse que eu já notei que a obediência da minha filha é diretamente proporcional ao tempo que eu gasto com ela. Quando a igreja me toma muito tempo, e eu tenho uma rotina maluca para a igreja, e tenho pouco tempo de passar com a minha filha mais velha, eu percebo que ela obedece menos, ela está mais agressiva. Mas quando a minha agenda, com a graça de Deus, é organizada, e eu passo mais e mais tempo com minha filha, eu apenas falo: guarda o quebra-cabeça, ela levanta e guarda. Vamos orar, ela vai orar. Faz uma oração, ela faz. Por quê? Porque ela viu que o meu coração foi dado para ela, eu me dediquei a ela. Em segundo lugar, conheça o coração do seu filho. Se você conhecer o coração do seu filho, se você passar tempo com ele, esse coração vai vir à tona. E conhecer esse coração é importante para você levar seu filho a Jesus. Quando você conhece o coração do seu filho, você vai ver os pecados que precisam ser ministrados. Você vai ver os temores, as lutas, as dúvidas que estão crescendo no coração. Você vai ver as sementes do falso evangelho que o diabo está plantando ali. E isso vai proporcionar uma ação adequada a cada filho e a cada coração e a cada problema. Não se engane, todos os nossos filhos são diferentes, eles precisam de ministrações diferentes, eles precisam de cuidados diferentes, eles precisam de nós enxergarmos que o pecado de um não é o pecado do outro, e a ministração ser diferente. Você acha que eu, como pai de todos vocês, como um pastor, porque é isso que eu sou de todos vocês, que nos meus aconselhamentos eu vou dar o mesmo conselho para o Zé Clares, para o Emerson, para a Isabela, para o Juninho, para a Ivana? Não, vocês têm pecados diferentes, vocês têm problemas diferentes, então eu tenho que conhecer o coração de cada um, para ministrar ao pecado de cada um. E se nós não conhecemos o coração dos nossos filhos, nossa ministração não vai ser proveitosa. Vamos tratar de coisas que não fazem jus à realidade do pecado que está no coração dele. Mas vamos equilibrar as coisas. Você precisa da ajuda do Senhor grandemente para isso. Porque a Bíblia diz em Jeremias 17, 9 e 10, que enganoso é o coração,
E Jeremias 17:10 diz que Deus sonda os corações. Então, para você conhecer o coração do seu filho, você precisa da ajuda de Deus, e você precisa de habilidade da palavra de Deus, porque Hebreus 4 diz que a palavra é quem sonda os corações, é quem torna patentes os corações. Em terceiro lugar, depois de conhecer o coração do seu filho, aplique Cristo ao coração do seu filho. É a sabedoria, é Cristo quem pediu o coração. Então o coração dos nossos filhos, depois que foi nos dado, ele tem que ser levado a Cristo. E é preciso então que nós passemos tempo com os nossos filhos em leitura da palavra, em culto doméstico, em discipulado, para que nós possamos levar Cristo ao coração dos nossos filhos. Aplicar Cristo a cada dúvida, temor, cada ressentimento, cada pecado que foi conhecido por nós. O que eu estou dizendo então é: devemos mostrar ao coração do nosso filho a suficiência de Cristo, que o Senhor Jesus é suficiente para todas as coisas. Nós queremos uma religião do coração, e não só externa. Então o que eu desejo para o meu filho é que Cristo reine no coração dele. E para isso eu preciso de aplicar Cristo ao coração do meu filho. Em quinto e último lugar, como levar as nossas crianças a Jesus? Disciplinando os nossos filhos. Os nossos filhos, infelizmente, eles já nascem pecadores. E é uma tendência natural que eles desobedeçam a Deus e não busquem a Deus, porque o homem natural não ama as coisas de Deus. Paulo diz em Romanos 3: não há ninguém que busque a Deus, todos se extraviaram, todos. Então, por natureza, todos inclui os nossos filhos. Então os nossos filhos não são anjinhos que estão indo para o céu, eles são pecadorzinhos que estão indo para o inferno. A Bíblia diz em Provérbios 22:5: a estultícia está ligada ao coração da criança. A estultícia está ligada ao coração da criança, ou seja, o pecado está ligado ao coração da criança, mas a vara da disciplina a afastará dela. O que esse texto diz, para a infelicidade nossa, é: todos os nossos filhinhos, aquelas coisas fofuchas que quebram o fofurômetro, que nós amamos tanto, que dá vontade de abraçar e não largar, são pecadores, e eles precisam da nossa ação na vida deles, com a disciplina, para lhes afastar do caminho do pecado. E tem um grande problema aqui, porque quando nós pensamos em disciplina, logo nos vem à mente que nós queremos mudar o comportamento dos nossos filhos para eles nos obedecerem. Ora, isso é militarismo. Se você entrar num contexto militar, você pode ser a pessoa mais desregrada, você pode ser bagunceiro na sua casa, mas o sargento quer ver a cama perfeita, a beca esticada, o coturno lindo, brilhando. E você vai fazer isso não de coração, mas porque você foi doutrinado, porque você foi treinado. Mas o que foi mudado? O seu comportamento. Mas lá dentro você continua a mesma pessoa. Isso, infelizmente, é o que os pais têm feito com os filhos. Ou seja, o que eles querem? Que os filhos obedeçam para não dar trabalho. Então o que eles vão fazer? Treinar os seus filhos para obedecer, como se fosse um cachorro. Deita, rola, levanta, senta, guarda o brinquedo, toma banho. Mas isso aí não é disciplina, segundo as Escrituras. E aí eles pensam o seguinte: meus filhos obedecem, as coisas estão boas. Não. Isso funciona para a gente ter filhos obedientes em relação às regras? Sim. Como um exército funciona. Mas como nós vimos, eu quero o comportamento, eu quero o coração. E através de um coração, o comportamento bíblico naturalmente vai surgir.
Então nós precisamos de dar a verdadeira disciplina bíblica para os nossos filhos, que tem dois caráteres, que eu não vou tratar aqui. A formativa, que tem a ver com ensino, formação de caráter, com o ensino direto da palavra, dos catecismos, das doutrinas bíblicas, do discipulado, e a disciplina corretiva, que é a aplicação de punições para que eles entendam as coisas do pecado. Mas eu quero focar quais são as verdades que a disciplina tem que passar para os nossos filhos. Eu não vou falar o como fazer, mas eu quero falar para vocês o que tem que ser passado para eles. Em primeiro lugar, que o pecado é terrível e o pecado é contra Deus. Ao disciplinar nossos filhos, muitas vezes a gente fala: você pecou contra o papai, você errou contra o papai, você desobedeceu o papai. Mas nós nunca tocamos no nome de Deus. Isso é farisaísmo, isso é justiça própria, isso é ira, porque nós estamos ligados na nossa justiça e não na justiça de Deus. Quando Davi pecou com Batseba e matou Urias, ele foi confessar o pecado e ele disse o seguinte: pequei contra ti somente, Senhor, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Esse homem entendeu que a disciplina de Deus visava ele entender o que? Pecado é contra Deus. Eu ofendi a Deus. Então o que você tem que ensinar ao seu filho? Você pecou contra Deus. Ao me desobedecer, você ofendeu a Deus. E o pecado é algo horrível, porque é contra um Deus 3 vezes santo, um Deus que odeia o pecado, um Deus que não pode lidar com o pecado, vê-lo, aprová-lo. Em segundo lugar, você tem que mostrar para o seu filho que ele não pode perdoar o seu pecado, que ele não pode comprar a Deus com obediência. Os filhos compram os pais com obediência, mas nunca ninguém pode comprar a Deus com obediência. É impossível que nós compremos o nosso lugar no céu, ou o favor de Deus na nossa vida com obediência. Paulo disse em Romanos 3, 19 e 20: ora, sabemos que tudo que a lei diz, aos que vivem na lei, o diz para que se cale toda boca, e todo mundo seja culpável perante Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. O que Paulo está dizendo é: ninguém pode comprar a Deus com o seu viver, com a sua obediência. E é interessante que nós ensinemos isso para os nossos filhos, para que eles aprendam que a obediência deles não é para comprar a Deus, não é para ir para o céu. E aí você, querido irmão, tem que mostrar para o seu filho: a lei lhe condena, você quebrou o 5º mandamento, com a sua ira você quebrou o 6º mandamento, com o seu descontentamento por não gostar da batata, ou do refrigerante, ou do suquinho, você quebrou o 10º mandamento. É preciso que a gente coloque a lei na cara dos nossos filhos e mostre: a lei diz uma coisa para você: você é condenado. Para que os nossos filhos não se tornem hipócritas, como o jovem rico que vem no texto a seguir, que diz: desde pequeno eu obedeço a Deus, eu mereço o meu lugar no céu, eu tenho que entrar no céu com pompa. Veja então que uma família disfuncional gera filhos biblicamente disfuncionais, que não conhecem o Evangelho. Terceiro lugar, nós temos que mostrar para o nosso filho então a solução do pecado. Não basta só você mostrar o pecado e colocar a lei na cara dele. Você tem que mostrar para ele que aquele pecado contra Deus, que ele não pode fazer nada para perdoar esse pecado, tem uma solução, e essa solução não está nele, não está no papai, não está na igreja, não está no evolucionismo, não está na melhora da sociedade, não está nas vãs filosofias desse mundo, que essa solução única é Jesus Cristo.
A verdadeira solução para o pecado do seu filho e do seu pecado e de todos nós é Jesus. Mostre na Bíblia o que Jesus disse. João 14,6 diz: respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. É interessante que o grego é o caminho, não outro, a verdade, não outra, a vida, não outra. O grego faz claramente a alusão aqui que não existe nenhuma solução para o ser humano, para nenhum, seja filho, pai, esposa, pastor, qualquer um, que não seja Jesus Cristo. E a gente tem que mostrar para o nosso filho que Jesus não é um amiguinho do Superbook, que Jesus é o Deus que se fez carne, que não é o Deus lá das 3 palavrinhas remix, que é o Deus verdadeiro, santo, poderoso, que é mais do que amor, que é justiça, que é disciplina, que é ira, que é poder. Nossos filhos têm que aprender quem de fato é Jesus, que Ele desceu para salvar pecadores, que Ele morreu para salvar pecadores, e portanto que toda a Bíblia aponta para Jesus. Às vezes eu fico vendo os pais contando histórias bíblicas para os filhos. Está vendo, filho? Jonas desobedeceu. O que você aprende aqui? Que você tem que obedecer. Mentira! O que a história de Jonas ensina não é que nós filhos devemos obedecer. O que a história de Jonas ensina é que ao Senhor pertence a salvação, Jonas 2,9. Ou seja, o centro da história de Jonas é o Jesus que salva Nínive, é o Jesus que salva gentios. E assim, cada personagem bíblico, ele não é o herói, ele não é o centro da história, é Jesus. Por isso Pedro disse: dele todos os profetas dão testemunho, de que por meio do seu nome, todo aquele que nele crê, recebe remissão de pecados. Se você vai para a cama e conta a historinha de Abraão para o seu filho e não chega a Jesus, você não pregou o evangelho para o seu filho. Todo ensino bíblico tem que visar o nosso filho entender Jesus como substituto, como aquele que morre no nosso lugar, como aquele que morreu e ressuscitou e governa e volta e salva cada um por graça. Em quarto lugar, você vai ensinar para o seu filho a necessidade de obedecer para a glória de Deus. Então não pare na salvação pela graça mediante a fé. Mostre para ele a necessidade de santificação, das boas obras. Mostre para o seu filho que a obediência dele não é para a salvação, mas é porque ele é salvo, e que a necessidade de nós obedecermos é para mostrar a nós mesmos que a graça foi dada, que a graça foi transformadora no nosso coração, e que o padrão de obediência é a glória de Deus. Paulo diz em 1 Coríntios 10:31: ora, quer comais, ou bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Ou seja, tudo que o nosso filho for fazer, deve ser para a glória de Deus. Ao contrário daqueles pais: filho, estuda para ser o melhor da escola. Está ensinando seu filho a ser fariseu, hipócrita. Filho, estude para que na sua escola você glorifique a Deus. Esse é o padrão. E que o padrão da glória de Deus emana da palavra de Deus. A pauta, o safe to all, é a palavra de Deus. E tudo aquilo que não é feito de acordo com a palavra de Deus é para a nossa glória e não para a de Jesus. Em quinto e último lugar, a gente tem a desenvolução disso, ou seja, a gente tem que obedecer de maneira bíblica. Mostre para o seu filho que a obediência tem que ser de maneira bíblica. Seu filho tem que perceber que a obediência é de acordo com as Escrituras, mas mais do que isso, ele precisa entender que obedecer de acordo com as Escrituras, ele precisa do poder de Jesus na vida dele.
fazer o que a Bíblia manda é impossível sem o poder de Jesus na nossa vida. Daí Paulo dizer: assim pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua vontade. Filipenses 2, 12 e 13. Ou seja, mostre para o seu filho, o padrão é a Bíblia, mas você, para obedecer segundo a Bíblia, você precisa do poder de Jesus na sua vida. Mostre para ele a responsabilidade pessoal de buscar a obediência, de lutar para obedecer, mas que ele sempre vai precisar de Jesus. Então, como viver tudo aquilo que eu falei? Em primeiro lugar, palavra para os homens. Eu não estou aqui querendo desanimar vocês, eu estou aqui querendo mostrar para vocês o que é o padrão de obediência, e não existe outro. E a partir desse padrão, incitar vocês à obediência, para que, através das promessas do Evangelho, vocês entendam que Deus chamou vocês para uma obra gloriosa nesse mundo, que é cuidar da esposa de vocês e dos filhos de vocês, cultivando e guardando. E saiba que o Senhor que chamou vocês para essa obra, há poder suficiente nele para que vocês obedeçam o que ele fala. Se nós formos humildes e cremos no Senhor e buscarmos sua graça e seu poder, ele vai nos ajudar, e aí nós vamos levar os nossos filhos a Cristo. Então, não basta, irmão, você levar a comida para sua casa. Isso é a parte mais fácil. Sair, trabalhar, trazer o dinheiro é a parte mais fácil. Mas é preciso cuidar das almas na sua casa. Peça ao Senhor um coração piedoso, por amor dos seus filhos, dos seus netos, da sua esposa, e Deus jamais vai lhe negar isso. Palavra para as mulheres: vocês são auxiliadoras dos seus maridos nessa difícil tarefa de criar filhos. Seu papel é orar pelo seu marido, seu papel é encorajar o seu marido a agir com fé no cumprimento do seu dever de ser um líder servo. Você tem que incentivar o seu marido a ser uma estampa de Jesus na sua casa. Fale para ele: maridão, hoje eu não estou vendo Jesus em você. Não é dever de vocês, irmãs, fazer o que os seus maridos não fazem por omissão. Clame ao Senhor para que o marido seu seja fiel, e peça perdão por todas as vezes que você quis liderar o lar, tolhindo o seu marido da sua função. E veja que nós precisamos clamar o perdão do Senhor, porque todas as vezes que as mulheres quiseram liderar os seus lares nas Escrituras, todas as vezes, isso colocou a vida dos filhos em risco, e colocou os maridos para não liderar, fazendo os filhos como ovelhas que não têm pastor. Terceiro lugar, filhos, seus pais são a autoridade espiritual colocada por Deus sobre vocês. Seja assim, portanto, o dever de vocês honrar, respeitar e obedecer os pais de vocês do Senhor. Mesmo que o seu papai seja um idoso, encanecido, acolha o seu conselho, ame suas orações, queira que o seu pai lhe dê bons conselhos e fale contra os seus pecados, porque ele continua responsável pela sua vida diante de Deus. Continua. É interessante como a nossa cultura
tem matado esse relacionamento de pais e filhos. Antigamente, nenhum filho entrava na casa do pai sem falar: me dê a sua bênção, pai. Hoje os filhos estão querendo entrar na casa do pai para pedir o seu dinheiro, para lhe trazer problemas, para lhe entregar os filhos para cuidar. Não é assim que nós honramos os nossos pais. Crianças, vocês podem me entender. Louvem a Deus, agradeçam a Jesus. Se vocês nasceram numa casa em que os papais de vocês amam a Jesus, se você vê o amor do seu papai e da sua mãe para Jesus, na sua oração, agradeça a Deus, porque não há herança mais preciosa que alguém possa deixar para a sua posteridade do que Jesus e as suas promessas. Crianças, valorizem seu lar, valorizem o Evangelho, valorizem a Bíblia falada no seu lar, a oração dos seus pais por você. Valorizem o papai e a mamãe obedecerem aos mandamentos e querer que vocês obedeçam. Então, valorizem o que eles ensinam e o culto que eles querem fazer na sua casa, mas valorizem também estar na igreja. É assim que vocês vão ser salvos. Quinto lugar, eu sei que essa época é uma época que a gente vive uma ignorância bíblica, desobediência e apostasia tal, que uma mensagem dessa pode parecer dura. Acredite, eu nem peguei pesado segundo as Escrituras, mas minha ênfase não é ser duro e pegar pesado. A minha ênfase é que nós somos chamados por Deus a exercer nossas responsabilidades, baseadas na palavra e na promessa de graça. Tem uma promessa de graça para nós, que Deus vai gerar uma bendita descendência no Senhor, se nós obedecermos. Jesus veio não só para nós, mas para os nossos filhos, como a Bíblia nos ensina. Por isso, leve os seus filhos nos braços de Jesus. Em sexto lugar, eu queria falar sobre culto doméstico. Nós lemos aqui hoje o Salmo 101, de um homem que quis ter a piedade dentro da sua casa. Essa prática está esquecida nos lares dos crentes, mas ela é fundamental. É interessante que a igreja presbiteriana, no Sino de Edimburgo, se não me engano, em 1674, disciplinava os homens se não houvesse culto doméstico nas suas casas. Os homens eram disciplinados se não havia culto doméstico nas suas casas, porque o culto doméstico é fundamental para a evangelização dos nossos filhos. É um momento propício para você, papai, pregar o evangelho para o seu filho, ensinar o seu filho a temer a Deus em todos os lugares. É o momento que você vai ensinar para ele que o culto aqui na igreja é o ápice do culto que é a vida, e é lá que você vai cultivar nele piedade, alegria de servir ao Senhor. Vai ajudar que seus filhos cultuem melhor na igreja. É interessante, muitos pais têm dificuldade de controlar os filhos na igreja, né? O filho sai correndo para cá, sai correndo para lá. Você já percebe, não tem culto doméstico em casa. E se a criança crescesse numa estrutura de culto doméstico, entendia que na hora que chegou aqui vai sentar e vai ouvir. Então, irmãos, invistam nisso. Sétimo lugar, pastor, tá bom, você falou, como fazer? Dá o peixe para a gente. Em primeiro lugar, é necessário que você, homem, assuma o seu papel, e que você se prepare para ensinar a Bíblia para o seu filho. Afinal, se você não sabe ler, como é que você vai ensinar seu filho a ler? Tem jeito, né?
Então você vai ensinar a Bíblia para o seu filho, você tem que saber Bíblia. Então, homem, se prepare para ensinar a Bíblia na sua casa. Deixa o Netflix um pouco, né? Tem gente que é tão maluco por esporte que até campeonato de sinuca da 2ª divisão do Campeonato Nacional Brasileiro assiste. Nunca vi uma coisa louca dessa. Rapaz, para de perder tempo com isso. O Rui Chapéu vai para o inferno. Entendeu? Vai gastar tempo com a Bíblia para quê? Para que você, preparado, consiga ensinar. Segundo lugar, separe um momento todos os dias na sua casa para isso. Coloque na sua rotina, na sua agenda: nesse dia nós vamos fazer o culto doméstico em tal hora. É o horário que o papai vai ter para fazer. Terceiro lugar, leve os seus filhos a entender que aquele é um momento especial. Então comece a incutir no seu filho: aqui é um momento especial, não é um momento de você ficar igual um macaco pulando, sentando, chutando, chorando e por aí vai. É um momento especial, a presença de Deus está aqui. Em quarto lugar, faça algo simples, uma leitura de um texto com breve meditação, pregando o evangelho nesse texto. Tenha oração nesse momento e aproveite para ensinar o seu filho a orar nesse momento. E cante os salmos e hinos com ele. Algo singelo, ordeiro, profundo. Acredite, isso vai marcar seus filhos para o resto da vida deles. E estatisticamente falando, os filhos que tiveram um culto doméstico no seu lar têm menos evasão da igreja daqueles que nunca tiveram. Oitava aplicação: papai e mamãe, sejam exemplares para os seus filhos. Como eu disse aqui, há muita hipocrisia hoje, dos pais que sentam aqui, ouvem o sermão, chegam em casa e não fazem nada. Falam mal dos seus pastores, dos líderes da igreja, enfim, não são bons exemplos. Lembre-se de Paulo como pai espiritual do povo de Deus: sede meu imitador como eu sou de Cristo. Então ensine o seu filho a te imitar, mas imite Jesus para isso. Então vai ler a Bíblia e deixe o seu filho ver que você está lendo a Bíblia. Vai orar e deixe o seu filho ver que você está orando. Leia a Bíblia com seu filho, ore com seu filho e mostre para ele que no seu dia você prioriza as coisas espirituais. E mais, seja uma autoridade serva do seu filho. E por fim, em nono lugar, para não achar que nós somos arminianos, faça e vai dar certo. A salvação dos nossos filhos é 100% graça de Deus. Eu e você, meu irmão, nós somos chamados para trabalhar, para colocar a mão na massa, mas não é o nosso esforço que vai salvar os nossos filhos, é a graça de Jesus por meio do nosso esforço. Nós somos só instrumentos de Jesus, meios que Jesus usa para salvar os nossos filhos. Por isso, seja uma bênção para o seu filho. Rogue sempre a graça de Deus, para que o Senhor abençoe tudo aquilo que você está fazendo para a salvação do seu filho. E confie no Deus da graça, não em você. Confie no que o Deus da graça pode fazer, não no que você pode fazer. Vamos pedir a graça de Deus? Vamos nos colocar de pé e encerrar o culto nessa noite. Senhor Deus, graças te dou pela palavra do Senhor, a única regra de fé e prática. Graças dou a Deus porque o Senhor deixou estampada a tua paternidade na Bíblia, com as suas promessas, para que pudéssemos imitá-la e aderir às promessas.
Senhor da glória, eu te imploro que o Senhor tenha misericórdia de nós. Homens e mulheres que estão nessa difícil missão de criar filhos e que são cheios de pecados, ó Deus, tenha misericórdia das nossas vidas. Venha socorrer-nos para que sejamos homens e mulheres pactuais, que obedecem, que amam os mandamentos, que vivem para o Senhor e que assim podem se apropriar das promessas do Senhor para as nossas vidas e das dos nossos filhos. Ó Deus, tenha misericórdia de nós. Tenha misericórdia da tua igreja, que estatisticamente tem perdido 75% das suas crianças para o mundo. Que nós olhemos para isso de maneira alarmados, mas que também nos voltemos para o trono da tua graça, onde há misericórdia que dura para sempre, onde há favor, onde há santificação e arrependimento. Ó Senhor, derrame sobre nós graça, para que ao obedecermos, sejamos exemplos. Abençoe-nos como homens para liderar os nossos lares. Abençoe as nossas mulheres para que sejam socorredoras idôneas. E abençoe a tua igreja para que ensine sobre a criação de filhos e invista nisso. E ser propício a nós. Abençoe nossas crianças para que essa mensagem entre no coração delas. Abençoe os nossos pais e mães para que entre no coração de cada um e para que haja, ó Deus, um verdadeiro viver segundo a palavra e as promessas do Senhor. Meu Senhor, eu te imploro a tua graça e eu te imploro que a igreja do Senhor volte a ser fiel e que Satanás não venha levar vantagem sobre nós como tem acontecido. Venha socorrer-nos em nome de Jesus. Amém. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e a consolação do Espírito estejam com os eleitos hoje e para sempre. Amém. Desassentar, meus irmãos.